E aí, queridos irmãos, meus inscritos, meus seguidores, estamos aqui mais uma vez, feliz, alegre, para trazer mais uma parte da Palavra de Deus nessa noite. Temos certeza que você que está nos ouvindo está sendo abençoado, porque Deus, a sua palavra, ela nunca volta vazia. E nós sabemos que a palavra de Deus, quando ela é explanada, quando é ouvida, a própria palavra diz: bem-aventurado o que ouve e o que lê as profecias. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, parece que temos em nossa mente que ouvimos o próprio Deus falando conosco, nos orientando. Porque Deus, ele é espírito. Um espírito, ele não pode falar diretamente com a carne. O espírito, ele se comunica espiritualmente. Então há uma fonte que Deus se comunica conosco, que é no nosso espírito. Por isso que nós temos que ficar atento a tudo que ocorre em nossa vida. Porque Deus, ele fala de várias maneiras. A Bíblia diz que ele falou de várias maneiras no passado, através dos profetas, da lei. Mas agora, disse Paulo, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Então, uma das maneiras para nós no século 21, que Deus nos falou através do Filho, no tempo de Paulo. Paulo já disse que Deus, nesses últimos dias, qual é os últimos dias? Os dias que Paulo estava vivendo. Aquela geração de Jesus de Nazaré. Jesus, ele veio, viveu até os 33 anos, seu ministério automaticamente começou aos 30 anos, 3 anos e meio de ministério. Jesus fez maravilhas, feitos tremendos, que ficou registrado hoje na chamada Bíblia. A Bíblia é um ajuntamento de livros, de cartas que os apóstolos deixaram e foi juntado neste livro maravilhoso que se chama Bíblia, para que chegasse ao nosso conhecimento os feitos de Deus desde que Adão, o primeiro homem, veio a essa existência, até o dia que nós estamos vivendo. Você vê que a Bíblia registra o primeiro homem, a primeira mulher, mas já se passou milhões de anos, milhares de anos. Só que Jesus já esteve nessa terra, já vai se fazer quase 2000 anos. E começou com um homem e uma mulher, e hoje nós estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Não é pouca gente. E eu quero ler uma passagem hoje que está registrada no livro de Gálatas. O apóstolo do gentil, apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo. Apóstolo Paulo foi chamado ao terceiro céu e recebeu revelações para o povo gentil, não para o povo judeu. O povo judeu quem pregou foi Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, e os seus apóstolos. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece a Paulo
quando Paulo estava saindo a uma missão para prender os crentes, era o que ele fazia. E quando nós estamos falando de Paulo, nós estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de alguém que conhecia as leis judaicas. Era um fariseu, era um cumpridor da lei, juntamente com Nicodemos. Mas Jesus apareceu na entrada de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí você conhece a história. Mas Paulo foi chamado ao terceiro céu. Ele mesmo disse: conheço um homem que foi ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas ele esteve lá e recebeu revelações que não era... Vi coisas que não era lícito falar. Por isso que Paulo recebeu um espinho na carne. Para que não se exaltasse pelas revelações que ele recebeu de Deus. E ele recebe do próprio Cristo, ressuscitado, o evangelho para o gentio. Nós sabemos que há dois evangelhos. O evangelho que Jesus Cristo veio cumprir, que era para os judeus reconhecer que ele era o Messias, e eles rejeitaram. E o segundo evangelho é o evangelho que Paulo recebeu uma revelação direta do Cristo ressuscitado, porque Paulo disse em suas cartas que ele não recebeu esse evangelho de homem algum, nem teve com homem algum, mas ele recebeu do próprio Cristo o evangelho da incircuncisão. Enquanto o evangelho de Jesus e dos apóstolos era o evangelho da circuncisão. O evangelho da incircuncisão é o evangelho fora da lei. Um evangelho da graça. Um evangelho totalmente separado da lei. Por isso que Paulo dizia que ele deixou todo aquele conhecimento dele, tudo aquele que ele tinha, ele abandonou, considerou como esterco para ganhar a Cristo. Paulo estava dizendo que toda a lei ele abandonou porque ele tinha recebido a graça, uma revelação que homem nenhum até os dias de Paulo tinha recebido. Homem nenhum teve o privilégio de ir ao terceiro céu. E Paulo não conta se ele viu Jesus, como foi a conversa, porque ele diz que viu coisas que não era lícito ele falar, que ele recebeu um espinho na carne para não se exaltar do que ele viu, mas apenas trazer a revelação para o povo gentil. Então, os apóstolos, o apóstolo do gentil é o apóstolo Paulo. Nós não podemos basear a nossa vida nos apóstolos de Jesus de Nazaré. Se nós for seguir a Jesus de Nazaré e os apóstolos, você não pode seguir a Paulo. Você, para seguir a Paulo, para ter o apóstolo Paulo como profeta do gentil, você tem que estar na revelação da graça. E eu quero ler aqui. Quando Paulo manda uma carta aos Gálatas, e diz assim no capítulo 4, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, mas vindo, porém, a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a doação de filho. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere do escravo, Paulo está falando que a lei, ela servia como um aio. Ela servia para nos guiar, disse Paulo, até a vinda da plenitude que era Cristo. Não era para nós essa palavra, porque nós não estávamos debaixo da lei. Nós nunca tivemos aio. Como que a lei foi abolida há quase 2000 anos atrás e nós tivemos aio para chegar a Cristo? Não. Quando nós nascemos nessa terra, já se fazem quase 2000 anos que Cristo aboliu a lei, que Cristo tirou o aio. Então, olha o que Paulo falava. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Nós sabemos que naquele passado, o pai pegava a criança, chamava um que se dizia aio, que ia cuidar esta criança até aproximadamente aos 13 anos, levar aonde ele precisava, ensiná-lo a Torá, as leis. Esse tutor tinha toda o direito, tinha toda a ordem do pai para ensinar essa criança até os 13 anos. Mesmo ele sendo dono de tudo, porque ele era filho. Mas até os 13 anos ele estava debaixo de alguém que ia determinar, por ordem do pai, o que ele devia fazer, aonde ia. Esse alguém estaria sempre o cuidando. Paulo diz assim: nós andávamos na lei. A lei, ela servia para nós como um aio até chegar a Cristo. Assim que chegou a Cristo, a lei foi tirada. Você não precisa mais de aio, disse Paulo aos Gálatas. Agora olha a confusão que as pessoas fazem em pleno século 21. Eles pegam essa chamada Bíblia, essa Bíblia chega até as mãos deles, e eles pegam essa Bíblia, a lei que foi abolida há 2000 anos, e transportam para o ano 2021, 2024, no século 21. E aquelas pessoas que estão sentadas naquele chamado templo, naqueles banquinhos, eles aplicam essa lei sobre as pessoas. Como essas pessoas precisassem de aio. Quando eles aplicam a lei sobre as pessoas, eles estão dizendo para aquelas pessoas que estão sentadas que Jesus ainda não veio para elas. Que a plenitude dos tempos não chegou. Mesmo que a plenitude dos tempos, Cristo já veio há 2000 anos atrás, aquelas pessoas estão sentadas ali aprendendo a lei. Estão obedecendo a lei de Moisés. E disse Paulo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
Quem era o Deus daquele século de Paulo? Moisés. As leis e Moisés cegavam o entendimento para que as pessoas não conseguissem ver o Cristo ressuscitado. Quando é posto a lei para você cumprir, eles estão botando uma venda em você. E você não consegue ver o Cristo ressuscitado. Você anda não pelas próprias forças tuas, pelo teu próprio entendimento, e não seguindo ao Cristo ressuscitado. Mas você está dependendo de aio. Você está dependendo da lei, você está sendo conduzido pelo aio que é a lei. Você está dizendo que você é uma criança e que você ainda almeja chegar ao Cristo ressuscitado, enquanto o Cristo ressuscitado já está aí há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos o Cristo ressuscitado está aqui. Mas você, que não conhece a lei de Deus, não conhece o que Cristo veio fazer nessa terra, você anda colocar um aio, que é a lei, e você obedece a lei e não obedece a graça. Por isso que quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou a ponto tal de eu ter aposto Cristo aos vossos olhos, o Cristo ressuscitado, o Cristo que morreu na cruz, e vocês voltam. Vocês se voltam as costas à cruz e se voltam à lei, aos rudimentos fracos e velhos. Vocês voltam a servir e a obedecer a aios, devendo de obedecer a Cristo. Paulo estava perplexo, Paulo estava atônito, Paulo estava fora de si com o que ele estava vendo. Paulo disse que ele gastou a vida dele, o tempo dele, para ensinar o evangelho da incircuncisão aos Gálatas. E os Gálatas agora voltaram, estavam mesclando o evangelho, obedecendo a lei e a graça. Por isso que Paulo dizia: se porventura alguém vir pregar um outro evangelho que não foi ao que eu preguei para vocês, é anátema, é a maldição. Porque se vocês voltar para a lei, aonde Cristo veio cumprir e resgatar aqueles que estavam na lei, tirar da maldição da lei, vocês que nem eram da lei, que estão há quase 2000 anos para frente, vão voltar a querer obedecer a lei que era para o judeu, vocês vão estar amaldiçoados. Vocês vão pagar dízimo, tomar banho de piscina, comer pão e suco, que isso era a Páscoa. Pão e suco era a Páscoa. O batismo nas águas era batismo de arrependimento de João Batista. Vocês querem voltar a guardar dias, meses e anos? Enquanto eu estou dizendo para você que aquele caminho antigo, aquelas velhas leis ficaram para trás e eu abri um novo e vivo caminho que é pela graça.
Vocês não precisam fazer nada para a salvação de vocês. E nem devem fazer nada, porque a salvação foi Cristo que deu. Paulo estava triste por ter exposto o Cristo crucificado aos olhos deles. Disse: aqui está alguém que morreu na cruz para cumprir a lei, e vocês não dependem mais dessa lei. A lei e os profetas duraram até João Batista. Não existe mais profeta, não existe mais lei, não existe mais eis que te digo. Tudo foi cumprido na cruz. A palavra de Deus agora é para nos orientar, para nos mostrar o que Cristo fez na cruz, e que você não precisa fazer mais nada. Mas você não lê a Bíblia, aí você é enganado. Aí vem e lhe aplicam que aquele pastor é teu pai na fé, e aquele pastor na fé diz que você tem que aceitar Jesus como Salvador, senão você não vai para o céu. Sabe quem que veio com essa palavra, aceitar Jesus como teu Salvador para te ir para o céu? Charles Finney foi o primeiro evangelista que trouxe essa palavra. Nunca teve isso antes. Quem nos aceitou foi Cristo. E ele disse: aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lanço fora. E na cruz, quando ele morreu, o Pai deu a humanidade na mão dele. Você está na mão de Cristo, e de maneira nenhuma você será resgatado daí. O diabo foi destruído na cruz. Tudo que havia que condenava o homem foi eliminado na cruz. Hoje você é um cidadão do céu. É uma nova criatura em Cristo. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Não há mais pecado, não há mais lei, não há mais obra, nada que tu possa fazer pela tua salvação. Se você quer fazer algo pela tua salvação, você estará olhando para a cruz, aonde Cristo fez o maior sacrifício. Estará dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Você estará, quando você quer cumprir a lei, você estará pisando em cima do que Jesus fez, dizendo: não, eu vou voltar na lei e vou dar uma força. Querido, quando Jesus morreu na cruz, há quase 2000 anos atrás, você não existia. Como que você, que já nasce em Cristo, depois que Ele arrancou o pecado do mundo, depois que Ele reconciliou aquele povo com Deus, depois que Ele disse que está tudo consumado, depois que Ele aboliu a lei, aboliu a primeira aliança e estabeleceu a segunda, como que você quer voltar a arrancar a aliança e lá colocar a velha? Como que você quer voltar para o antigo e deixar o novo? Se você já casou com Cristo, você já colocou, você tirou a aliança de um dedo e colocou no outro. Você já está em Cristo. O que é estar em Cristo? Você é um com Ele. Você é um espírito com Ele. Como que agora você vai se desligar de Cristo e vai se ligar a Moisés? Porque Moisés e a lei não era para você.
era para o povo judeu. Jesus veio cumprir a lei para resgatar o povo judeu da lei, da maldição, porque a lei serviu como aio até que chegasse a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos era Cristo. Você não nasceu sob lei, você não é judeu, e você não está debaixo de maldição nenhuma. Você está sob a graça. Você já foi resgatado, mas você não sabe. E eu estou aqui para te dizer que você não precisa de lei, você não precisa de obra, você não precisa de dízimo, de oferta, de jejum, de apresentar filho. Você não precisa fazer nada de sacrifício para que você possa agradar a Deus. Você tem que viver em boas obras, porque você é filho de Deus. Como filho de Deus, você age como tal, como filho dele. E como filho dele, você é herdeiro dele. Filho de Deus, Deusinho. Você é filho dele. Desfruta do que é dele. Este mundo é dele. Os homens querem mandar aqui. Mas os homens não mandam nada. Isto prova na morte que ninguém leva nada daqui. As pessoas brigam por um pedaço de terra, brigam por dinheiro, brigam por postura, brigam para ver quem é maior, quem é melhor. Mas quando morre, acaba tudo. Não leva nada. Então tudo que está aí é de Deus. A natureza, o mundo, a água, o sol, as estrelas, tudo Ele comanda. E você é filho dele, para desfrutar das maravilhas que estão nessa terra. E quando você deixar esse corpo, você já é um com Ele. Automático você já está lá. Querido, lemos apenas um versículo, amanhã nós vamos continuar. Eu não quero me estender mais. Vai ler as 14 cartas de Romanos e Hebreu. Você vai descobrir tudo o plano que Deus traçou para a humanidade. E que a humanidade hoje não deve mais nada para Deus. Porque Deus não nos vê em carne. Deus nos vê através dos atos que Jesus fez na cruz. Quando Jesus na cruz, entre a morte e a vida, na agonia de deixar essa carne, a dor, ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele, santo, puro, pegou o pecado da humanidade que caiu sobre ele, para que você não tivesse mais pecado, para você que nasceu depois da cruz, nascesse limpo, puro, purificado, sem pecado, amigo de Deus, filho, morada, tabernáculo de Deus. Quando ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Para que você pode levantar as tuas mãos para o céu e dizer: Pai, Pai, por que me amaste tanto desta forma? E Deus, ele olha através do ato que Jesus fez da cruz e vê a humanidade limpa, pura, purificada, santa, porque ele não nos vê mais nesta carne. Esta carne foi crucificada com Cristo. Por isso que você tem que cuidar o que você faz. Não é por causa do teu espírito. O teu espírito já está ligado com Deus. Você já está vivendo fora daqui no teu espírito. Você tem que cuidar o que você semeia nesta carne,
para você não sofrer esses anos que você vai viver aqui. Por isso que você tem que viver em amor, para esta carne não perecer, porque tudo que você semear nesta carne você ceifará, mas você jamais deixará de ser filho de Deus, porque ser filho de Deus não depende de você. Ser filho de Deus não depende da lei de Moisés, dos atos da lei, do sacrifício da lei. Ser filho de Deus depende da cruz, do que Cristo fez na cruz. Ser filho de Deus não depende de esforços humanos, não depende de expressão humana, sabedoria humana. Nada disso adianta para a tua salvação, porque a tua salvação foi dada na cruz. E nós que nascemos depois da cruz, nascemos beneficiados com tudo que Cristo fez na cruz. Nascemos já filho, nascemos eleito, salvo e purificado. E quando assim você entender, você vai andar como filho. E como filho, quando você pisar nessa terra, você diz: eu sou filho de Deus, sou herdeiro, meu pai manda em tudo isso. E ele não manda só nessa terra. Essa terra aqui é para esta carne que é pó desfrutar. Mas eu sou herdeiro do céu, dos tesouros celestiais. Ninguém pode tirar este direito de você. Não há diabo, não há inferno, não há homem que possa tirar. Porque o Cristo ressuscitado te deu o evangelho da incircuncisão, o evangelho que ele cumpriu na cruz. O evangelho da incircuncisão é para você falar tudo que Jesus fez na cruz e os benefícios que ele trouxe para essa humanidade que muitas vezes sofre por não conhecer e fica sendo escravo de cão gulosos, homens que deixaram o seu ventre dominar a sua vida, deixaram a cobiça e fizeram deste mundo o seu Deus. E preciso de muito dinheiro, preciso de carro, de casa, para achar que Deus o abençoou. Não, a maior bênção que Deus deu para nós foi a morte de Cristo na cruz. Nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais. Assim nós andemos, assim nós vivemos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça de Deus venha sobre você. Que você nunca esqueça na tua vida que você é um predestinado, que você é um eleito e que você é um filho de Deus. Você vai ver aí uma mãozinha dizendo assim: deixa o teu like aí, dá teu joinha. Quando você deixar o teu joinha, você estará me ajudando a fortalecer o meu canal. O YouTube, ele entende quanto mais like entra nos vídeos, que as pessoas estão gostando do conteúdo. E ele entendendo que você está gostando do conteúdo, ele vai largar mais na plataforma para chegar a mais pessoas. E chegando a mais pessoas, o nosso canal começa a se fortalecer. E ele se fortalecendo, você sendo um inscrito nesse canal, que não custa nada para você se inscrever. Você pode ajudar alguém apenas com um clique do teu dedo. Olha como é fácil. Se você não tem a coragem de levar a palavra que eu estou levando, você pode, através de mim, chegar às pessoas conhecidas de você e vai aparecer uma palavra inscrever-se. Escreve no canal, não custa nada.
Quanto mais pessoas se inscrever, mais forte fica esse canal. Quanto mais joinha você der, mais o YouTube vai entender e vai largar os nossos vídeos. Logo após você se inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica nele. Quando você clicar nesse sininho, você vai receber, cada vez que eu postar um vídeo, no mesmo momento que eu postar o vídeo, você vai receber as notificações. E aí no seu celular, você vai receber o vídeo. No teu celular tem a palavra compartilhar. Todo mundo tem um grupo no WhatsApp. Quem sabe você tem 10, 20, 30. Você clica ali e os meus vídeos vai até eles. Se eles quiserem olhar, eles vão olhar. Você pode trazer uma palavra de conforto, porque eu não estou aqui brincando com a palavra de Deus. Eu nunca brinquei com a palavra de Deus. Eu prego o entendimento que Deus me deu. E eu tenho certeza que muitas pessoas vai sair um jugo, um fardo de cima. Aperta aí compartilhar e compartilha no teu grupo. Vamos estender esse evangelho, vamos semear essa semente santa. Chegar ao conhecimento daquelas pessoas que não têm conhecimento. As pessoas passam o dia inteiro olhando a internet. Manda os meus vídeos. Quem sabe o Espírito Santo na hora vai trabalhar e vai dizer, olha esse homem. Mas o que eu te peço, não deixe de dar teu like. Tem bastantes pessoas olhando o nosso vídeo, mas não dão o like. Nós precisamos do teu like para que esse canal venha se estender e crescer. Assim que esse canal crescer e você fazer parte dos meus vídeos, você for um inscrito, você vai estar abençoando as pessoas. Deus vai estar vendo o que você fez. Você será recontribuído por Deus, porque você está semeando. E tudo que nós semeamos, nós colhemos. Muito obrigado você que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado você que deu joinha. Vamos manter esse canal ativo. Nós temos botando um vídeo, 2 por semana. Às vezes nós queríamos fazer 1 por dia. Mas o que nós gostaríamos aqui, nós temos muito que passar para vocês. Nós temos experiência de mais de 30 anos que nós conhecemos a Bíblia. Frequentamos casas religiosas. E hoje Deus nos deu um entendimento da graça. Estamos crescendo na graça, no conhecimento. E assim que nós vamos crescendo, nós vamos passando a você. Mas não esqueça de dar o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Não custa 1 centavo para você. A Bíblia diz, de graça recebeis, de graça dai. Assim é que nós queremos passar o Evangelho. De graça eu recebi e de graça eu vou passar. Assim é. Assim será para todos sempre. Amém.